Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Vitor Justino. Eu faço parte do Centro de Treinamentos da Domínio. Hoje a gente vai estar realizando aí o treinamento referente a cadastro e parametrização de empresas, tá? Essa semana aí a gente tem um calendário, né, especificamente aí para treinamentos referentes ao módulo Domínio Folha, ou seja, treinamentos aí para a gente estar se inteirando do Domínio Folha, de como utilizar, de como estar realizando as informações, enfim, e estar podendo aí é, estar gerando os primeiros passos, ok? É, bom, antes do treinamento é sempre bom frisar que este é um treinamento um pouco mais inicial, digamos assim, então, ou seja, é mais para iniciantes no domínio Folha, aquelas pessoas que não tiveram contato ou que ainda estão iniciando o aprendizado, né? E, e a gente vai trabalhar desta forma aí no decorrer dessa semana, tá? Então hoje a gente trabalha aí com essa parte de cadastro de empresa e suas parametrizações. Na terça-feira a gente trabalha aí com cadastro de empregados, né? E os ajustes de serviços. Para quinta-feira a gente trabalha com a parte de cálculo e realização de lançamentos, tá? E na sexta-feira a gente encerra aí a semana trazendo os relatórios de conferências, verificações de relatórios, tá? Se vocês tiverem qualquer problema aí com a ferramenta de transmissão, ferramenta de treinamento, vocês podem se reportar utilizando o bate-papo, tá? O bate-papo fica no canto direito da tela, ou seja, basta vocês clicarem ali no dashboard de bate-papo, enviarem a sua dúvida, enviarem sua consideração, que a gente vai estar prontamente buscando auxiliar, tá? Também é muito importante, pessoal, que vocês participem do treinamento, então enviem suas perguntas também, utilizem o bate-papo para enviar as perguntas, enviar as considerações de vocês, que ao final do treinamento eu vou estar aqui respondendo essas perguntas, tá? Trazendo essas indicações e a resposta para vocês. Aquilo que eu não consegui responder, a gente vai estar anotando aí para posteriormente preparar algum material, alguma solução aí para auxiliar na dúvida de vocês. Outra situação, o treinamento inicia agora às 2h30, né? A gente sempre coloca uma previsão aí de 2 horas, mas pode ser que a gente consiga terminar um pouco antes, tá? Que a gente termine um pouco antes. Vai depender muito do conteúdo a apresentar e também das perguntas aí que a gente tem de vocês, tá? Então, é isso aí. Novamente eu friso que as semanas são treinamentos do domínio Folha, numa parte mais inicial, tá? Então, é para aquelas pessoas que não tiveram contato com o domínio Folha ou que estão começando a trabalhar com o domínio Folha agora no presente momento e aproveitem aí para participar também e enviarem as suas dúvidas, tá certo? Só peço aqui um momento antes de iniciar, tá, o treinamento e eu já volto aqui com vocês. Pessoal, retornando aqui então, para iniciarmos o treinamento, vou acessar o domínio Folha primeiramente, né? Então tem o ícone do domínio Folha aqui na minha área de trabalho, né? Possivelmente vocês também possuem este ícone, possuem acesso ao contábil, né? E eu vou estar acessando aqui meu banco de dados do domínio Folha, tá? Com o usuário aqui, gerente e minha senha gerente neste caso também. Bom, carregou aqui o domínio, certo? E aqui a gente tem primeiramente o nosso domínio Folha, tá? Os menus ali na parte de cima, né? Nós temos ali esses 7 menus ali que nos ajudam na transmissão do sistema, na, na, na movimentação do sistema, né, nas nossas ações diárias dos sistemas, tá? Então, aqui primeiramente, só para frisar para vocês, o menu controle, que é o menu responsável aí por todo o controle da empresa, né, por todas as questões aí de cadastros iniciais que a gente vem fazer, vem fazer permissões, fechamentos, avisos, enfim, todas essas situações ela vem no próprio controle, o próprio menu controle, como se diz, é um controle aí geral
do nosso sistema, tá? Já na parte de arquivo, a gente especificamente começa a trabalhar na parte de cadastros dentro do domínio Folha, tá? Então, seja cadastro do empregado, de tabelas, enfim, tudo aquilo que é necessário aí já para a rodagem da nossa empresa. Parte de processos, a gente começa a executar todas as ações que são pertinentes à folha, né? Então, tudo aquilo que é uma movimentação que a gente vai ter, a gente vai executar na parte de processos, a gente vai verificar ou fazer essas informações na parte de processos. Parte de relatórios aí são relatórios tanto gerenciais para a informação da nossa empresa, como também a elaboração de informativos, tá? Que a gente venha possa gerar. A parte de utilitários, trazendo sempre ferramentas aí que possam nos auxiliar na verificação de algumas situações, nas exclusões, em acertos, em situações aí que exigem, digamos, um maior número de volume de informações, né? Por fim, aqui o menu favoritos, tá? Que ele é configurado de acordo com opções que vocês desejam. Então, o menu favoritos ele existe justamente para poder auxiliar vocês a configurar opções que vocês desejam dentro do domínio ou atalhos rápidos. E o menu ajuda aí para trazer ajuda tanto do conteúdo como novidades, como informações técnicas dos sistemas, enfim, tá? Então o menu ele é bem intuitivo e ele também é basicamente um menu que já vem de acordo com os módulos. Então, se você já tem alguma experiência no domínio, trabalhou na escrita fiscal ou trabalhou em outro módulo, já vai ver sempre um menu semelhante, tá? Abaixo desses menus, nós temos os atalhos aqui, os atalhos rápidos, digamos assim, né, com informações ou opções aí da folhas que são mais acessadas, né, e que visam aí ter um acesso mais direto, um acesso mais ágil aí por parte do cliente, perfeito? Bom, para todos vocês que trabalham com folha de pagamento, né, ou que vão iniciar aí, estão tendo dúvidas, né? O que que a gente precisa ter primeiramente para trabalhar com uma folha de pagamento é necessariamente é, o nosso próprio cadastro da empresa, né? Então, a partir do momento que eu tenho o cadastro da empresa, é onde eu vou começar a trabalhar, é onde eu vou começar a fazer essas verificações, tá? É, Para mim acessar aí a troca de empresas ou cadastro de empresas, você pode acessar utilizando o botão F8, tá? Ele vai abrir sempre a troca de empresas, ou então aqui no canto direito da tela, no canto superior direito da tela, clicar duas vezes na informação para selecionar aí a empresa desejada, tá? Neste caso, eu vou utilizar uma nova empresa, então eu vou partir do princípio que eu preciso cadastrar uma nova informação, tá? Então eu preciso cadastrar uma empresa aí para atender, né, a nossa necessidade para que seja feita aí a nossa consideração que seria criar uma empresa do zero ou começar algo do zero dentro do domínio Folha, tá? Então você só o menu controle empresas e aqui a gente vai começar primeiro tendo uma explicação dessa tela de empresas, tá? Essa tela de empresas ela é uma tela de cadastro que ela é pertencente não só no módulo Folha, mas como os demais módulos, ou seja, essa tela que digamos que seria uma forma universal do sistema, uma forma de compartilhamento da mesma tela e das mesmas informações para vários módulos, né? Então, se eu tenho uma empresa que ela é cadastrada aqui na Folha, né, e ela também utiliza a escrita fiscal, aquilo que eu preencher nesta tela especificamente também vai estar valendo ali para o outro módulo, também vai estar valendo aí para outra situação, tá? Então, por exemplo, aqui eu começando com uma empresa exemplo, tá? Essa empresa exemplo é uma empresa que sempre vem cadastrada aí eh, nos cadastros de vocês, aí no banco de dados de vocês, para que possa sempre auxiliar e trazer informações exemplos, tá? Neste caso aqui, pessoal, primeiramente eu vou começar cadastrando uma empresa nova. Pessoal, só um minutinho.
Então, pessoal, retornando aqui, tá? Nós vamos iniciar o cadastro de uma empresa, tá? Então, aqui nessa tela de empresa é onde aqui a gente vai começar preenchendo as informações e verificar todas as informações que devemos preencher no módulo Folha, tá? Quando a gente clica aqui no botão novo, né? Vou clicar novamente, ele sempre vai trazer um código que é um código sequencial do sistema, ou seja, ele vai puxar automaticamente um novo código, né? Um código que não tenha sido utilizado para que a gente venha preencher a informação do próprio cadastro da nova empresa, tá? Não é necessário, pessoal, que vocês alterem esse código ou tenham qualquer outra consideração, pois o sistema ele vai fazer sempre este controle automaticamente, tá? Então, automaticamente será feito esse controle, a gente apenas clica no botão novo para que ele gere um novo código em questão. Bom, segundo passo, aqui no campo tipo de inscrição, né, a gente vai ter as opções aí para a gente efetuar a inscrição da empresa, né, que podem ser CNPJ, CPF, SEI e agora o famoso CAEPF que está entrando em ação, tá? Neste caso, a gente escolhe o tipo de inscrição, cada um deles vai alterar aqui a consideração do nosso segundo campo para a gente preencher o número de inscrição, né? Ou até mesmo as opções que serão as demais habilitadas, tá? Nesse caso aqui, pessoal, como teste, eu vou fazer sempre considerando aí o CNPJ da empresa, de uma empresa, tá? Ou seja, a gente vai fazer nosso teste considerando uma empresa e neste caso aqui vou utilizar a inscrição do CNPJ de um CNPJ específico para a gente preencher as informações. Tá? Então aqui nesse campo a gente vai preencher sempre o número da inscrição de acordo com o nosso CNPJ desejado. Feito isso, preenchi meu número de inscrição, tá? Então eu tenho que passar para o próximo campo, que seria o apelido, né? Mas antes disso, ao clicar no botão Enter, ele me gera um aviso aí, um aviso de atenção, tá? Desejo importar do portal da Receita Federal os dados do cadastro da empresa, ou seja, quando a gente preencher aí o CNPJ de uma empresa, né? E a gente automaticamente iria, né, para preencher as demais informações, o sistema já nos pergunta se a gente deseja importar essas informações lá do site da Receita Federal, tá? O que seria essa importação? O que ele faria neste caso, tá? Ele colocaria o nosso CNPJ ali que a gente preencheu, tá? Lá na consulta de CNPJ da Receita Federal, né? E a partir daí ele realizaria essa consulta, verificaria os dados que a gente possui lá no cartão CNPJ e importaria esses dados automaticamente para a tela de empresa, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou clicar no botão sim para a gente poder otimizar esse procedimento e poder realizar essa importação, tá? Então, quando eu cliquei no botão sim, ele trouxe aqui o famoso CAPTCHA lá que tem no site da Receita, quando a gente vai fazer a consulta do CNPJ, né, do cartão CNPJ no site da Receita Federal do Brasil. Eu digitei o CAPTCHA e ele automaticamente, né, puxou as informações aí de acordo com que é a existência do site da Receita Federal no cartão de CNPJ, tá? Neste caso aqui eu estou utilizando o CNPJ da Thomson Reuters, tá? Que acabou trazendo aí todos os dados em questão, todas as informações, tá? Então ele preencheu ali alguns campos já pré-definidos, né? Outros campos ele não preencheu, ou por não existir a informação do cartão CNPJ, ou por justamente ser uma informação que deve ser preenchida no próprio sistema, ou seja, para um uso gerencial no próprio sistema domínio, tá? Então aqui o apelido, tá? O apelido o que seria? O apelido seria uma forma de a gente simplificar o nome da empresa, tá? Essa forma, ela seria basicamente utilizada para a gente considerar que a empresa tenha seu nome reduzido e que nos facilite a trocar ou movimentar essas empresas, tá? Então, o apelido basicamente seria um nome demonstrado, por exemplo, aqui no canto superior direito da tela, onde ele demonstra aqui o nome da empresa reduzido, tá? Então, para essa situação, serve o nome apelido, tá? Neste caso aqui, eu vou estar preenchendo como Thomson Reuters. O nome e a razão social já ele puxou exatamente da informação que existe lá no cartão do CNPJ, né? E o nome de fantasia que a gente preenche caso houver, né? Caso haja, tenha esse preenchimento no cartão CNPJ ou também por parte da empresa, tá? O tipo de endereço aqui a gente preenche, né? Com
com que há também lá no cartão do CNPJ. Nesse caso aqui, ele não puxa a questão da avenida que estava lá, então a gente vai estar colocando a avenida aqui nessa situação, tá? Então botei a avenida, né? Posso aqui até apagar o AV que ficou preenchido lá no cadastro da Receita Federal do Brasil. E após isso ele vai preenchendo o endereço da empresa, tá? Normalmente. Então aqui ele fez essas informações, cadastrou tranquilamente, trouxe complemento, trouxe o município aqui dessa empresa, né? Neste caso, aquele município da matriz da Thomson Reuters, o CEP e as demais informações aqui a gente preenche caso a gente possua, tá? Então nesse caso aqui, só para a gente otimizar, vou preencher aqui com as informações existentes que eu possuo aqui. Pessoal, só um minuto. Pessoal, retornando aqui. Então a gente vai preenchendo as informações aqui dos endereços das empresas, né? E de acordo com o que a gente possui, tá? Então estava preenchendo aqui o fone, né, o fax, o e-mail, tá? Tudo isso aí é necessário para o cadastro da empresa, né? Para que se obtenha essas informações, tá? É uma dúvida que pode ocorrer se as informações que estão aqui preenchidas, né, vão ser utilizadas para alguma situação ou não, tá? O que vocês têm que ter em mente quando preenche o cadastro da empresa, tá? Algumas informações específicas que forem obrigatórias na hora de salvar o cadastro, na hora de a gente gravar o cadastro, o sistema vai acusar que está faltando a informação em questão e vai solicitar para que seja preenchida, tá? Caso ela não possua essas informações, caso a empresa não tenha, né, eh, as informações obrigatórias, deverá ser avaliado aí, né, o que está ocorrendo, até porque essas informações vão ser utilizadas em informativos posteriormente, tá? As informações aí que, por exemplo, questão de e-mail ou página da internet, por exemplo, para que serve esse tipo de informação? Vai para algum informativo? Bom, por vezes ele pode ir para algum informativo, tá? Não necessariamente ele será gerado, mas ele também é mais por uma questão gerencial, ou seja, então você tem todos esses campos aí, não somente para emitir informativos, mas também para poder estar utilizando essa informação futuramente aí como algo mais gerencial, tá? Ou seja, é, que possa permitir o usuário gerar um relatório mais específico com alguma informação que seja necessária ao escritório, né? Ou que venha trazer algum campo aí que, que traga alguma informação relevante, que seja algo relevante aí para as atividades da empresa das atividades da empresa de vocês aí. Perfeito. Vou continuando preenchendo aqui, tá? Então preencheria aqui também a página de internet, que seria o site, inscrição estadual, tá? Inscrição no Sulframa, inscrição na junta comercial, né? A data de, de início aqui que eu estou cadastrando no sistema, tá? Natureza jurídica, tá? Contador, o que seria um outro cadastro que a gente vai estar verificando posteriormente, né? Natureza jurídica da empresa, que ele também já puxou ali automaticamente do cartão CNPJ da empresa, os inícios da atividade da empresa, ou seja, desde quando que essa empresa tem trabalhado aqui, tá? Cliente desde, tá? Isso aqui é para informar desde quando que ele é cliente aqui na contabilidade, tá? Ou desde quando que a gente tem essa empresa aí cadastrada no sistema, a situação dela atual, se ela está uma empresa que está ativa, uma empresa que está sem movimento, uma empresa inativa, em constituição ou em processo de baixa, tá? Conforme a informação aí que vocês tiverem da empresa ou até mesmo que a própria importação puxar lá do cartão CNPJ, tá? Duração de contrato é para determinar aí se vocês vão ter um contrato com essa empresa aí de utilização
de 1 ano ou até mais, né? Enfim, e fora o comarca para registrar aí a cidade, né, de fora ou onde você fez esse contrato especificamente, tá? Então são informações típicas da empresa, tá? Informações que competem ao cadastro da empresa e que podem ser ou importadas do portal do e-Socia, da Receita Federal, né? Ou então preenchidas manualmente aí, de acordo com as descrições que vocês estiverem aí preenchendo, perfeito? Então essa é a parte da guia empresa aqui seria exatamente a parte cadastral da empresa, ou seja, de uma informação que se refere à empresa e que dê o maior número de informações para vocês. Na guia atividades, a gente já começa a trabalhar aqui com as considerações do CNAE, né? Ou seja, da classificação ali de atividade da empresa, tá? Então, aqui ele também faz essa busca, caso a gente optar de acordo com o CNPJ da empresa, tá? Então aqui eu coloquei o CNPJ da Thomson Reuters, né? Ele já puxou aqui as atividades relacionadas a esse CNPJ, porque isso consta lá no cartão CNPJ da empresa, tá? Caso desejar, vocês também podem informar, tá? Tanto as informações primárias aí do CNAE, do ramo de atividade, do objeto social, como também as informações secundárias, tá? Então todas as informações elas poderão ser utilizadas em informativos e também poderão ser utilizados na parte gerencial de vocês aí para controle pessoal, tá? A parte do responsável legal é o responsável legal aí pela empresa, né? Ou digamos aí o nome, né? O nome forte que nós temos lá no cartão CNPJ, tá? O cara que vai ser responsabilizado pela empresa, tá? Essa parte do responsável legal, ela também é mais uma parte gerencial, ou seja, um cadastro que a gente acaba realizando que fica mais para o cadastro da empresa, também não tem uma obrigatoriedade nos informativos, tá? Aqui ele não puxa do cartão CNPJ, tá? Mas eu posso preencher então as informações conforme eu tenha aí dos campos em questões, tá? Então aqui eu vou botar as minhas informações para a gente estar salvando essa situação. Vou botar aqui algumas informações de teste só para a gente ter aí a consciência que estamos realizando esse preenchimento. Aqui no quadro Outros Dados, pessoal, a gente pode aí estar informando, né, qual seria a representatividade desse responsável, né, perante a empresa, né? Então, por exemplo, se a gente tem às vezes o cadastro de uma associação, né, e essa associação aí ela não tem, por exemplo, uma qualificação que seria de um responsável legal, né? Ou se um presidente, a gente pode estar informando aqui de acordo com as considerações aqui, tá? Essas qualificações serão preenchidas aí também de acordo com a categoria da empresa, né, e também de acordo com o que o responsável legal representa para a empresa, tá? Então eu vou colocar aqui mais algumas informações só para a gente estar preenchendo. Certo? Essas informações do responsável legal também são informações mais para as considerações gerenciais, perfeito? Passando aqui para a guia quadro societário, seria para um registro, né, de mais de um sócio, né? Ou seja, quando a empresa ali possui um capital social, né, ou uma divisão, tá? Neste caso aqui eu não vou estar representando essas informações, tá? Mas basicamente a gente coloca aqui também a data de constituição da empresa, a quantidade do capital social e suas devidas cotas, né? E posteriormente a gente pode estar incluindo aqui a quantidade de sócios, né? As informações aí de sócios em questão, tá? Pessoal,
Uma dúvida que geralmente aí o pessoal que comecem a utilizar o sistema agora tem quanto a essas considerações é o seguinte: se eu colocar o sócio aqui, ele automaticamente ele precisa ter questão de prolabore, precisa ter um cálculo aí de retirada de prolabore? Não, pessoal, tá? Essas informações do controle de empresas ou são para informativos ou são para informações gerenciais, tá? Então, o que vai aqui, ele não vai impactar no cálculo da folha, ele apenas vai deixar um cadastro da empresa para que a gente possa é, é, para que a gente possa aí poder gerar algum relatório gerencial, alguma informação aí posteriormente, ou até mesmo para que fique de consulta aí para o próprio empresa ou escritório, né? Então a gente sabe que vocês têm uma demanda de dados muito grande, né? Então às vezes preenchendo essas informações de forma completa no sistema vai facilitar aí para que vocês façam os controles de vocês e que realizem as informações necessárias, tá? Então, aqui no quadro de societário eu não vou preencher nenhuma informação, mas caso vocês precisem preencher mais um sócio, basta clicar no botão incluir aqui e realizar o preenchimento aí do capital social, né, as cotas e os sócios em questões, tá? Aqui no quadro observações, pessoal, são campos livres, tá? Que vocês podem colocar informações aqui para vocês, tá? Ou são próprias observações aí que fiquem livres aí a cada cliente, a cada empresa para estar informando, tá? Ou, por exemplo, alguma anotação, alguma indicação para que vocês possam consultar futuramente, tá? Então, aqui você apenas vai digitando informações para consulta posteriormente, né? Então, por exemplo, posso digitar aqui que estamos fazendo treinamento hoje de cadastros e parametrizações, né, de empresas, certo? Essas informações estarão disponíveis para consulta posteriormente, né? E por fim aqui, pessoal, a configuração do certificado digital da empresa, tá? Não vou entrar nesse mérito aqui de configuração do certificado digital, tá? Porque aqui no momento eu não tenho um certificado digital para configurarmos, mas para que serve essa tela aqui, tá? O próprio quadro dela aqui já informa mais ou menos para onde que vai essa utilização. O certificado será utilizado para o envio das informações do e-social ou FDRINF, né? Então, a informação que a gente vai cadastrar aqui, né, ou o arquivo, ou seja, o tipo de certificado, ele vai estar salvo, né, para que a gente possa utilizar futuramente, tá? Então, seriam essas as considerações que a gente tem para cadastrar uma empresa, tá? Então, vou clicar aqui no botão gravar. Quando eu clico no botão gravar, ele me pergunta se eu quero utilizar somente, né, o módulo Folha para essa empresa ou selecionar os demais módulos, ou seja, que essa empresa seja demonstrada para os demais módulos. Tá? Nesse caso aqui, vou acabar marcando Folha, Escrita Fiscal e Contabilidade só para a questão de exemplificação, tá? Mas vocês podem utilizar tanto uma empresa nova para todos os módulos, como também limitar somente o uso dessa empresa para algum módulo específico, né? Vamos supor ali, às vezes eu tenho uma empresa, né? É o caso de alguns escritórios que faz somente a folha do determinado escritório e a contabilidade ou a escrita fiscal é feita em outro escritório, a gente pode também estar limitando essas informações na hora de cadastrar a empresa, tá? As opções que eu marcarem aqui, que eu marcar aqui, vão ficar disponíveis para que essa empresa, né, seja consultada em outro módulo ou outra situação do tipo, tá? Aqui, pessoal, eu vou clicar no botão OK e pronto. Minha empresa foi gravada, ou seja, o novo cadastro foi realizado, minha empresa está criada, né, permitindo aí que eu possa verificar as informações desta empresa criada em questão, tá? O que que eu preciso fazer agora? Eu vou fechar essa tela, tá? E a gente pode ver que eu continuo selecionado na empresa 4 plano de saúde, ou seja, a empresa que eu criei foi a empresa 5 Thomson Reuters e eu preciso acessar essa empresa para dar continuidade nas configurações, tá? Então eu vou apertar o botão F8, né? E vou fazer a troca da empresa plano de saúde para a empresa Thomson Reuters, tá? Quando eu acessei minha empresa Thomson Reuters, ela me dá um aviso aí que o parâmetro não cadastrado para essa empresa, ou seja, o parâmetro dessa empresa ainda não foi cadastrado e ela abre essa tela em questão, que é a tela do parâmetros, tá? Antes da gente verificar essa tela aqui, eu já volto para que a gente configure ela, a gente vai ver uma outra situação, tá? Que ainda seria aqui no menu controle contadores, tá? Para demonstrar que é o cadastro do contador para ser vinculado à empresa. Então aqui a gente pode cadastrar diversos contadores, enfim.
E esse cadastro ele sempre vai ser compartilhado para todas as empresas, ou seja, não é um cadastro único para essa empresa. O contador que eu cadastrar aqui também poderá ser utilizado em outras empresas, tá? Aqui eu tenho um contador, por exemplo, com um cadastro exemplo, né? E se a gente abrir o controle empresas, ó, vou abrir lado a lado essas informações, a gente vai ver aqui no campo contador que eu informei exatamente esse cadastro, tá? Eu poderia ou cadastrar novo contador para informar aqui, né? Ou usar o cadastro já existente, tá? Geralmente, como é apenas um ou são poucos contadores que utilizam esse sistema, a gente acaba tendo poucos cadastros aí e até mesmo o mesmo cadastro sendo utilizado para várias empresas, tá? Isso eu falando numa visão de escritório ou até mesmo uma empresa única, tá? Porém, também a gente pode ter aí grandes escritórios, né, que tenham mais de um contador e que também seja necessário fazer esse cadastro, tá? Para o cadastro de contadores aqui, o que que a gente tem aí com o que se preocupar, o que que é relevante? Bom, pessoal, se a gente sempre que a gente for usar o cadastro do contador, a gente precisa ter uma atenção muito grande com as informações que a gente coloca, principalmente dos documentos do contador, da parte do CRC, enfim, e até mesmo do certificado digital, tá? Por quê? Porque muitas vezes, se a gente não utilizar o certificado digital da empresa para alguma situação, a gente pode utilizar o do contador, né? Então é necessário, então, para a validação dos dados, que o certificado digital do contador esteja de acordo com o cadastro que a gente realizou do contador, tá? De forma simples. Esse cadastro também ele é muito, ele é muito simples, ele te permite botar tanto a informação da pessoa física do contador, como também a informação de pessoa jurídica, ou seja, daqueles casos que o escritório de contabilidade é uma pessoa jurídica, tá? Então tem essa representação também, tá? Então esse seria a base aí do cadastro de contadores dessa situação dos contadores, tá? Então eu vou fechar aqui essa tela e vou fechar aqui a tela de empresas, tá? E no menu controle sócios, a gente vai cadastrar sempre os sócios da empresa para que a gente possa se utilizar lá no quadro societário da empresa, tá? Mesma situação, os cadastros de sócios, procurar sempre fazer com as informações mais completas possíveis, né? Ou seja, as informações que de fato são referentes ao sócio, né? E que vão estar de acordo com a empresa, tá? A gente vai ter a opção aí de informar diversas situações, as participações societárias da empresa, e isso também sendo uma informação muito mais gerencial, ou seja, para que a gente possa utilizar essas informações aí para emitir um relatório futuramente da empresa ou com alguma consideração aí da própria empresa. Perfeito? Então, na parte de controles aqui, pessoal, por enquanto, cadastro inicial seria isso. Até porque, né, quando a gente começa no sistema novo, ou quando a gente vai começar uma empresa nova, a gente precisa primeiramente cadastrar a empresa, tá? Então, esse seria o passo para cadastrar a empresa, tá? Após, pessoal, aí nos treinamentos próximos dias eu estar cadastrando aí a empresa no parâmetros, estar cadastrando aí tabelas, eu vou estar explicando aí provavelmente na sexta-feira ou na quinta, né? Após a gente fazer todo o cadastramento inicial, essa opção de perfis de empresa, tá? O que que seria perfis de empresa? É a gente já configurar alguns perfis, alguns tipos de cadastros a serem importados automaticamente quando a gente cadastrar uma empresa. Ou seja, eu cadastrei uma empresa aqui, vamos supor, essa empresa ela é uma empresa do Simples Nacional. E eu sei que todas as empresas do Simples Nacional, elas possuem uma série de cadastros semelhantes de cargos, né, ou de funções, enfim, de parâmetros, de serviços. Todas essas séries de cadastros eu vou poder parametrizar dentro de um perfil e alocar esse perfil a determinada empresa, assim facilitando a parte de mão de obra de vocês para estar cadastrando e também otimizando essas situações, tá? Hoje, em questão aqui no treinamento, eu vou focar somente no cadastro e na parametrização da empresa, porque vai ser a visão inicial que a gente tem aí para a utilização do domínio Folha, tá? Na medida de que terça, quarta e quinta, desculpa, na quarta e quinta que a gente for praticando e for se adentrando mais nesses assuntos da Folha, eu vou estar conseguindo explicar melhor para vocês como é que a gente vai fazer essa configuração e em que casos a gente utiliza essa situação, tá? Então, do menu controles aqui a gente viu empresas, né? Viu a parte de perfil de empresa, viu também a trocas de empresas que aparece aqui, né? Então, que era aquele botão F8 de atalho que eu demonstrei para vocês, tá? Então, a gente já matou aqui primeiramente essa parte do cadastro e também sócios e contadores, tá? Na tela de parâmetros, pessoal, eu vou estar informando aqui os parâmetros da empresa, ou seja, seu regime, suas questões específicas na hora de realizar um cálculo, a sua configuração para gerar algum informativo ou para fazer alguma informação,
como é que a empresa deve se comportar para considerar um tipo de pagamento, tá? Então vou explicar algumas guias mais a fundo, tá? Que são as guias que a gente vai acabar utilizando mais e outras guias, porém a gente vai ver com menos frequência ou até menos, mesmo eu não vou estar explicando a opção, porque vocês vão ver que são casos mais específicos, né? E que muitas vezes a gente vai utilizar só em alguns casos, algumas situações, né? E quando a gente precisar, a gente vai estar indo atrás. Mas, contudo, tá? Eu já vou deixar aqui uma interessante ajuda aí que pode ser primordial para vocês entenderem cada campo ou cada informação de cadastro, tá? Então, por exemplo, aqui eu abri a tela de parâmetros, né? E bem como eu falei para vocês, os parâmetros é que vão definir como é que a empresa vai agir, como é que a empresa vai se comportar no cálculo, como é que ela vai ter as suas particularidades, né? E aí, então, tá trabalhando dessa forma, tá? Então, pessoal, a primeira coisa é o seguinte, vocês podem ver sempre que a tela do parâmetros ela é cheia de guias, né, e cheia de campos e muitas vezes aí na inexperiência da gente ou até mesmo, né, por não estar trabalhando diretamente, né, todos os dias com essa tela, a gente pode aí ter dúvidas quanto a alguns campos, o que marcar, o que fazer, né, como trabalhar, tá? Quando vocês tiverem dúvida de alguma opção, de como o que que ela vai reagir, o que que ela vai comportar ou para que que ela serve, né, a gente pode utilizar o botão F1, tá? O botão F1 geralmente ele é apresentado como botão ajuda, né? Então eu vou apertar o botão F1 aqui, tá? E ele vai me abrir essa tela aqui, que é a tela de ajuda do domínio contábil, tá? Sempre que eu apertar o botão F1 em alguma determinada tela, alguma guia do sistema, ele já vai abrir diretamente essa tela de ajuda aqui para que a gente possa ver a situação em questão, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou na tela de parâmetros, tá? E aqui ele já começa a me dar uma definição do parâmetro, né? Então, a definição do parâmetro, por exemplo, seria para cada empresa cadastrada, é necessário que você defina os parâmetros da mesma. Esse procedimento permite que você defina algumas configurações da empresa que serão importantes no trabalho com a folha de pagamento. Entre essas configurações, você define, por exemplo, o tipo de folha, folha de adiantamento, férias, rescisões, 13º salário, entre também a forma de definição da contabilização da empresa, tá? Então, da forma que eu havia explicado para vocês, é a forma com que a gente vai começar a definir o nosso trabalho aqui na folha de pagamento, tá? Vocês viram que ele traz um conceito dessa tela, né? Ou seja, ele trouxe um conceito da tela de parâmetros, assim como também se eu localizasse aqui outra tela de ajuda, né, de outras opções, ele também traria essas considerações, tá? Então aqui na tela de parâmetros, primeiramente ele traz aí a explicação das 7 guias disponíveis que a gente tem, né? E por fim aqui ele vai indicar para a gente selecionar uma das guias para que a gente vá adentrando as situações, né? Então, por exemplo, você está aqui a guia geral, né, que é esta guia aqui. Ele já demonstra as subguias da guia geral, tá? Então, o que ele fala aqui da guia geral? Não, as informações contidas nesta guia são de suma importância, pois as mesmas serão usadas em todo o processo de cálculo da folha de pagamento. Então, ele falando de um conceito da guia geral, né, é exatamente essa consideração. Se eu clicar aqui, por exemplo, na guia e-social, certo? Das subguias que ele tem aqui, o que ele vai falar sobre a guia social? Né? Ele vai começar a indicar, né, o que fazer para configurar questões do e-social e fazer e suas diversas opiniões, suas considerações de opinião, tá? Por exemplo, se eu voltar aqui e clicar na guia cálculo, né, ele começa já a me falar referente às situações da guia cálculo, tá? Então, essa tela aqui de ajuda que eu expliquei para vocês serve justamente para vocês isso. Quando tiverem dúvida com alguma opção, vocês poder verificar aí o conceito dessa opção, verificar o que ela serve, né? Então, por exemplo, eu estou aqui na guia geral, subguia cálculo, né? A gente tem o campo competência atual, né? O que seria o campo competência atual? Neste campo aqui, competência atual, o sistema trará a competência de trabalho atual, caso necessário, altera essa competência. Ou seja, está trazendo a competência na qual a gente está mexendo, tá? Como eu cadastrei essa empresa, né? Agora, no mês de fevereiro, está trazendo justamente a competência de fevereiro de 2019, porque é a competência que o sistema está se situando, né? Entendendo que ele está trabalhando no atual momento, tá? Essa tela de ajuda, tá? É o botão F1, pessoal, e ela vai estar sempre disponível aí em cada tela do sistema para que vocês possam estar verificando essas considerações, ok?
Pessoal, peço só um minutinho. Pessoal, voltando aqui, né? Então, na nossa tela de parâmetros, expliquei para vocês sobre o botão ajuda, expliquei para vocês sobre as considerações das guias, né? E agora, pessoal, a gente vai ver aqui algumas guias especificamente, tá? Então, a guia geral subguia social, pessoal, ela sempre vai trazer as informações para a configuração do e-social, tá? Para essa guia em questão, pessoal, eu não vou entrar em detalhes, eu não vou explicar o funcionamento dessa guia, tá? Pois a gente já tem treinamentos aí que é tratado todas as semanas para indicar como é que é feita essa configuração, como é que a gente trabalha em cima dessa configuração, tá? Se vocês desejarem, podem consultar a central de soluções, que vocês podem acessar tanto os treinamentos futuros de E-Social que vão estar sendo realizados, como também os treinamentos, né, as gravações que estão disponibilizadas na central de soluções. Tá? Então, toda essa guia social, a gente já tem um material específico para visualizar dela e também tem os acessos aos e-books e soluções. Tá? Então, a guia social aqui eu vou estar pulando, tá? Até porque é uma guia que a gente teria um pouco mais de a gente exigiria um pouco mais de tempo para estar explicando e até tiraria um pouco o foco aí da folha inicial, tá? Vindo aqui então para a guia geral, subguia cálculo, tá? A guia cálculo a gente vai definir algumas questões básicas de cálculo, tá? Então, por exemplo, a competência atual ali foi a competência de trabalho, que eu já citei, né? Que é a competência que a gente está atualmente trabalhando, né? E o tipo da folha atual quer dizer que é o tipo da última folha que a gente calculou ou que a gente vai trabalhar, tá? Essas duas opções aqui, pessoal, é relevante, a gente não precisa estar alterando elas toda hora, tá? Ela só vai demonstrar o que foi a última coisa que a gente mexeu ou que a gente vai estar utilizando, tá? Nesse caso, cada vez que a gente realizar um cálculo da folha, vocês poderão verificar que se eu fizer um cálculo retroativo, se fizer um cálculo atual, ele vai alterar essa competência de acordo com a última informação, tá? No campo usa e rúbricas da empresa, pessoal, esse campo sim eu considero muito importante e também peço, né, uma atenção para vocês sempre que forem cadastrar uma empresa, tá? Usa rúbricas da empresa significa o seguinte, tá? Todas as empresas, quando a gente cadastra elas, elas ganham um plano de rúbrica padrão do sistema, ou seja, né, com as rúbricas padrões dos sistemas, e que a gente pode criar novas rúbricas, editar, mas sempre ele ganhando essa alimentação padrão do sistema, tá? Como a gente pode ver, eu cadastrei uma empresa com o número 5 e ele está utilizando a rúbrica padrão da empresa 5, ou seja, a rúbrica padrão dela mesma, tá? Caso a gente desejar, a gente pode alterar essa opção para utilizar a rúbrica de uma outra empresa, ou seja, um plano de rúbrica ou eventos, né, de uma outra empresa. Vamos supor que lá na outra empresa eu tenho um plano de rúbricas que foi totalmente alterado para suprir a necessidade daquela empresa e que já tem algumas rúbricas que naquela empresa que eu sei que eu vou precisar usar nessa, então eu posso alterar este campo para selecionar daquela empresa em questão, tá? Então, por exemplo, vou utilizar o botão F2 para consultar aqui e ele vai dar os demais códigos de empresas, né? As demais empresas aqui que eu tenho, que eu posso selecionar para utilização dessas situações, tá? Nesse caso, eu vou optar por continuar utilizando a rúbrica própria dessa empresa 5, tá? Mas eu explico isso para vocês, para caso que vocês queiram, né, utilizar essas informações partilhadas, essas informações de plano de rúbricas aí compartilhado com outras empresas, perfeito? O que é importante ter de atenção quando a gente for utilizar uma rúbrica de uma outra empresa, pessoal? É que toda alteração que eu fizer nessa empresa também vai ser alterada na rúbrica daquela empresa. Então, se por exemplo chegar um código de rúbrica específico, algum evento específico que eu preciso alterar somente para essa empresa e não para aquela, não vai ser possível porque toda alteração vai refletir nas duas empresas, tá? Então, essa é uma situação aí de um pouquinho de atenção que a gente precisa ter nessas considerações, tá? O campo discriminar DSR é o campo que a gente vai poder indicar se no nosso cálculo da folha a gente quer discriminar o DSR ou não, tá? Ou seja, o descanso semanal remunerado, né? A gente sabe aí que trabalha
trabalhamos sempre, geralmente, de segunda a sexta ou segunda a sábado, né? E a gente acaba ter aí o domingo como folga, né? Ou seja, um domingo como um descanso semanal remunerado, né? E essa opção visa justamente estar detalhando isso em folha de pagamento. Então, se a gente clicar no botão sim e no botão reticência, a gente vai ter algumas especificações aqui que a gente vai poder marcar de acordo com a categoria, né? Ou o tipo que a gente vai utilizar, tá? Neste caso aqui, pessoal, a gente faz um exemplo de cálculo aí quando a gente for ver na tela de cálculo, tá? Quando a gente for trabalhar com os cálculos na quarta-feira, a gente pode estar fazendo um exemplo específico. No campo lançamento de horas, significa informações referentes aos lançamentos que a gente for fazer da rúbrica. Então, por exemplo, a gente sabe que há horas, né? As horas elas vão de 1 a 60, por exemplo, de um primeiro minuto a 60 minutos, né? Então, se a gente for fazer um cálculo de horas, né, com nossa calculadora que a gente possui hoje, a gente teria que fazer uma conversão desses minutos para casas decimais, né? E a hora de fazer esses lançamentos, por exemplo, um lançamento de uma hora extra, a gente teria que optar ou fazer esse lançamento em horas decimais ou em horas minutos, tá? Então o sistema permite a gente configurar isso de acordo com o campo de lançamento de horas, né? De acordo com aquilo que a gente vai estar verificando, tá? Isso aqui também a gente pode demonstrar aí quando tiver uma situação de cálculo, tá? Mas é importante já a gente sempre verificar e entender também que o sistema dispõe tanto dessa ferramenta aí para conversão de horas minutos para horas decimais, tá? Ficando a cargo do cliente aí, tá? Realizando essa situação, tá? O campo cálculo proporcionalidade, né? Ele vai trazer a proporcionalidade com que a gente calcula a folha, tá? O que seria essa proporcionalidade? A gente sabe aí que nem todo mês a gente tem 30 dias, né? Alguns meses a gente pode ter 31 dias, outros a gente pode ter 30, enfim, até menos, né? Como é o caso do mês de fevereiro, que pode variar entre 28 e 29 dias, dependendo se for ano bissexto. Para essas considerações existem o cálculo de proporcionalidade, ou seja, para que a gente possa fazer o cálculo aí de acordo com a necessidade da empresa ou o que a empresa espera, né? Por exemplo, dividindo o salário por 30 dias ou pela quantidade de dias do mês, tá? Para esses dois casos, pessoal, a gente sempre vai ter algumas configurações extras para estar realizando, ou seja, a gente pode definir, por exemplo, se vai funcionar somente para mensalista, para tarefeiro, né? Para outras situações, ou até mesmo depois estar avaliando o sindicato da empresa para realizar uma configuração específica, tá? Em todos os casos aqui, a maioria de todos os clientes acabam utilizando sempre 30 dias, ou seja, a consideração que a gente pega o salário, né, e divide ele aí pela quantidade de 30 dias no mês, tá? Isso vai ficar sempre a cargo da empresa, a critério de vocês para que estejam fazendo essa decisão, tá? Aqui a gente vai ter demais opções, né? Por exemplo, senha consulta FAP, né? Que era para a gente consultar o FAP da empresa. E posteriormente aí temos também uma opção de calcular o salário do mês de alteração salarial de forma proporcional à data de alteração, tá? Essa opção é muito específica para a alteração salarial, por exemplo. Geralmente a alteração salarial, né, ela é feita de forma integral, ou seja, se hoje, por exemplo, dia 19 de fevereiro de 2019, a empresa aqui, a Thomson Reuters, decidir alterar meu salário, né, de uma forma geral, você tem um entendimento que o mês de fevereiro todo vai considerar o meu salário novo de forma integral. Porém, em alguns casos a gente pode optar, né, para que considere não, somente a partir do dia 19 tal salário e que do dia 1º até o dia 19 pegue o salário anterior. Então, essa é a opção aí que a gente marca para definir essa consideração, tá? E por fim, a gente tem o quadro trabalhar com, né, folha professor, folha semanal e rateio por serviço, tá? Folha professores seria para aquele casos que a gente possui aí uma folha professor, né? Quem trabalha com folha professor sabe que folha professor ela exige cálculos diferentes, exige parametrizações diferentes de um empregado normal, diferente de um cálculo normal de emprego, né? Então a gente tem essa opção já justamente para delimitar o nosso sistema, né? Indicar para o sistema que a gente vai trabalhar com folhas professores para que ele possa habilitar outros campos que sejam especificamente utilizados para o cálculo da folha professor, tá? Mesma situação para a folha semanal, para aquelas pessoas, para aqueles clientes que decidirem calcular as folhas por semanas, né? Para casos específicos aí que tenha que fazer a apuração da folha semanal, tá? Então, ao clicar nesse botão aqui informar sim, ele também vai habilitar considerações específicas no sistema para atender essas situações, tá? E também a opção de rateio por serviço, tá? O que seria a opção de rateio por serviço?
indicar aquelas situações onde a gente tem empregados que trabalham aí em mais de um serviço, mais de uma obra, um tomador de serviço, e que a gente precisa fazer o rateio. Por exemplo, o empregado trabalhou do dia 1º ao dia 10 numa obra em questão, né? Do dia 10 até o dia 15 trabalhou numa empreitada, enfim, eu preciso fazer essa separação, eu preciso fazer essas alocações e quando eu enviar, por exemplo, essa informação para a Cefip, ele precisa estar detalhado lá, discriminando que determinada remuneração foi para esse tomador, determinado foi para aquele empreitado. Então a gente utiliza aí essa opção chamada como rateio de serviço, tá? Então também é uma opção que vai habilitar no sistema outras considerações para que a gente faça alteração de serviço e também faça cálculos de rateio, tá? Então essa opção aqui, pessoal, ela já dá um norte bem grande de como vai trabalhar a nossa folha. Se ela vai ter particularidade de trabalhar com professores com folhas semanais aí, com rateio de serviços e também com algumas questões básicas do tipo, tá? Na guia unidade de cálculo, pessoal, a gente pode criar uma vigência inicial aqui, né, a partir de fevereiro de 2019, que é a data que eu estou configurando essa empresa, para a gente definir como é que a nossa empresa deve ser calculada, tá? Por padrão, eu acredito que se vocês já tiveram alguma experiência com domínio, vocês podem ver que geralmente, sei lá, 70, 80% dos casos acabam calculando a folha de pagamento de acordo com a quantidade de horas, né? Ou seja, vocês veem aquela rúbrica padrão do sistema, a rúbrica número 1, calculando como horas normais, né? E isso causa até um estranhamento às vezes para algumas pessoas que estavam acostumadas sempre a verificar por dias, né? Então a gente tem a consideração de poder alterar essas configurações para que o sistema pare de considerar isso como horas e considere como dias, tá? Então, se a gente deixar a opção ali informada como conforme unidade das rúbricas, ele vai estar calculando, né? eh, o cálculo da folha, utilizando aí um mecanismo de cálculo sempre considerando horas. Por exemplo, a rúbrica 1 lá de salário como horas normais, é, a rúbrica 2 de horas noturnas, né? A rúbrica 40 de horas faltas, enfim, toda a consideração do nosso sistema folha vai se basear com um cálculo de horas, né? Então, se eu calcular a folha de um empregado, né, vai demonstrar lá que ele fez 220 horas normais no mês, né? E por fim aí calcular o seu salário específico, tá? Porém, a gente tem a opção de poder alterar para algumas categorias, né? Essa consideração e ele não considere horas e sim dias. Então, para essa situação, eu poderia muito bem marcar a opção conforme categoria, né? E no campo mensalista, informar a opção dias, por exemplo, tá? Então, o que que aconteceria aqui? Para todo empregado que for mensalista, ao invés de calcular em horas, ele vai ter a calcular em dias, ou seja, em vez de demonstrar a rúbrica horas normais com 220 horas, ele vai demonstrar a rúbrica de dia, né? Então a rúbrica de dias normais, né? E demonstrando a quantidade de dias que o empregado trabalhou, por exemplo, 30 dias, tá? Então, isso serve tanto para mensalista, como semanalista, como tarefeiros, diarista, comissionados, contribuintes, enfim, que a gente tem essa possibilidade de fazer a alocação, né, de marcar uma opção em questão para que o cálculo seja discriminado em dias ou em horas, tá? É importante, pessoal, que isso aqui ele possui uma vigência, tá? O que que seria vigência? Seria a indicação de que a partir da competência 2 de 2019 deve considerar essa tal opção, né, essa tal consideração, tá? E por que que é importante essa vigência, pessoal? Essa vigência é importante para que a gente venha delimitando as considerações, né? Então, vamos supor, no ano de 2018, eu considerei que a minha empresa tinha que calcular tudo como horas, né? Então, eu fui lá, fiz as configurações de horas e deixei a vigência informada a partir de 2018 como horas. A partir de 2 de fevereiro, eu decidi que isso aqui vai calcular como dias. Então, eu crio uma nova vigência, informo a competência 2019 e coloco a informação dos campos como dias, para que o sistema entenda que a partir da competência 2019 ele tem que alterar esse cálculo de horas para dias. A partir daí, ele começar a fazer os cálculos através da competência, ou seja, seria como se fosse um controle aí de alterações, né, para que o sistema não se perca de qual configuração que a gente deseja, o que que a gente deseja que ele seja, que ele esteja trabalhando nessa situação, tá? Então eu vou deixar aqui como conformidades rúbricas, mas isso aqui já foi mais ou menos para explicar para vocês como funciona esta guia em questão, tá? E aí a gente tem a guia personaliza, tá? Essa guia personaliza, vocês vão ver diversas subguias nela com diversas
opções, tá? O que que seria a guia personaliza, pessoal? Para a gente, ela é marcar situações específicas que a gente queira no cálculo da folha, tá? Aqui, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes de todas as guias, mas, por exemplo, aqui opções ela vai trazer sempre considerações específicas de cálculos, de opções, do que a gente precisa ter atenção, por exemplo, DSR, como calcular, né? Vocês sabem que a gente tem uma legislação que ela é muito ampla, né? E que, por vezes, a gente possa ter um entendimento, pode ter um entendimento de como deve ser calculada tal situação para tal empregado ou para tal empresa, né? E isso a gente pode configurar através da guia personaliza, né? E também está informando as situações, né? Ou até mesmo aquelas situações em que a gente não tem uma legislação muito clara, né? E que o entendimento ele passa a ser múltiplo, né? Ou seja, eu posso ter um entendimento, você como cliente outro, né? E assim o seu outro colega de trabalho também é um outro entendimento. Então, para essas questões, pessoal, a gente tem a guia personaliza justamente para atender situações específicas, tanto na hora do cálculo. Então, aqui, por exemplo, da guia geral, seriam cálculos gerais, da guia da SR, especificamente para opções que iriam influenciar no cálculo do DSR, salário família para opções especificamente que iriam impactar no cálculo do salário família, né, encargos para questões de encargos, né, ou seja, o que vai ser apurado de encargos sobre a folha, questão de rescisão para ser utilizado na própria rescisão, né, e questão de afastamentos aí para ser considerado para afastamento, tá? Pessoal, como vocês podem ver, são opções muito amplas, tá? Recomendo até se vocês tiverem dúvidas ali, que possam consultar o botão F1 ou verificar as soluções que nós temos disponíveis na central de soluções para que isso possa atender a sua configuração, tá? Diante de mais nada que eu sigo sem marcar nenhuma opção, porque não tenho alguma consideração a ser feita aqui no cadastro, tá? Isso aqui é só uma explicação a fundo, tá? Que vocês, quando tiverem uma particularidade, poderão consultar nessas informações, tá? O que eu quero frisar aqui dessa guia personaliza é justamente a guia data de pagamento, tá? Então, pessoal, eu não sei se alguém aí de vocês que estava na sessão ontem verificou o treinamento da DIRF ontem, né? E ontem eu bati muito numa tecla sobre a data de pagamento, né? O que seria importante a data de pagamento, o quanto ela é importante não só para o cálculo da folha, para a apuração de imposto de renda, lá para a informação da DIRF, tá? Por exemplo, a gente sabe que o fator gerador, né, conforme eu expliquei ontem no treinamento da DIRF, é a data é a data de pagamento, ou seja, sempre que a gente pagar uma folha, né, o que vai ser considerado para apurar um imposto de renda ou a, as suas retenções ali vai ser a própria data de pagamento, tá? Então, a data de pagamento a gente vai sempre definir daquilo que a empresa quer, tá? Aqui vocês podem ver que a gente não consegue informar a data, coloque data, por exemplo, para pagar a folha de fevereiro, coloque a data 30 de março, tá? E sim, aqui a gente configura de como o sistema deve agir para os pagamentos da folha, tá? Então, por exemplo, para uma empresa que calcula a folha, a competência dentro do mês e paga ela dentro do mês, né? Vamos supor que a configuração que eu deveria realizar é que no mês do pagamento está informando que o pagamento vai ocorrer sempre no mesmo mês, né? Sempre no último dia útil ou então a quantidade de dias úteis, né? Ou dias corridos antecipados, enfim, conforme as opções aqui que a gente tem de considerações. Ou seja, essa guia data do pagamento ela é especificamente para a gente parametrizar a nossa folha de pagamento para que ela sempre puxe uma data de pagamento que seja de acordo com aquilo que a empresa trabalha ou com o regime que a empresa trabalha. Por exemplo, pagando a folha no mês subsequente, ou pagando ela dentro do mesmo mês, ou pagando no quinto dia útil, ou com 5 dias corridos direto, ou no último dia útil, tá? Tudo isso é variável e a gente pode estar configurando, tá? Então esse quadro ele é especificamente igual para a folha mensal, igual para a folha de adiantamento e igual para a folha de participação de lucros, tá? Claro que futuramente, ali posteriormente, eu vou demonstrar para vocês que, além de configurar aqui, a gente também pode configurar sempre que a gente for realizar antes do cálculo, mas para que a gente não fique toda a vida ali indo antes do cálculo
alterando essa data do pagamento, a gente já pode otimizar o sistema para que ele entenda mais ou menos a data que a empresa trabalha com o pagamento e isso facilite também a parametrização de vocês clientes, né, o entendimento de vocês clientes quanto ao pagamento da empresa e como a empresa trabalha, tá? Isso ele pode ser diferente tanto para a folha mensal como adiantamento e participação de lucros, como também para a folha de 13º salário, onde vai envolver 13º adiantamento, 13º integral e, e considerações afim, né? Como também a guia estagiários e contribuintes, ou seja, a gente pode parametrizar tanto os tipos da folha especificamente, como também os tipos de colaboradores, né, entre empregados, estagiários e contribuintes, para que cada um tenha a sua consideração em questão. Porque a gente sabe até que tem empresas aí que trabalham com um calendário de pagamentos exclusivo para cada situação. Por exemplo, os empregados pagar no quinto dia útil, os contribuintes pagar lá no 15º, os estagiários considerar para o final do mês. Então, tudo isso aqui é já justamente para atender o calendário da empresa, né? E por fim, aí a gente tem a guia aviso prévio, tá? Que vai estar a Lei 12.506 de 2011, né? Que isso aqui vai estar influenciando diretamente na questão do aviso prévio que será gerado para o empregado, tá? Então, a Lei 12.506 de 2011 é aquela lei que é, indica os dias acrescidos de trabalho, né? Indica lá que a cada um ano trabalhado ou dois, né? Dependendo aí da sua consideração, que ele acrescente 3 dias de aviso indenizado, tá? Então, nesta guia a gente vai configurar como a empresa deve se comportar contra essa situação, né? Em qual motivo que deve utilizar e a partir de quando que irá utilizar essa informação, perfeito? Então, este é o trabalho da guia aviso prévio que está dentro da subguia personaliza, tá? Na guia informações, pessoal, vão ficar situações aí que a gente precisa de pegar a informação de um outro módulo ou preencher a informação manual, ou essa informação teria que ser preenchida no módulo da escrita, mas a gente não possui este módulo, a gente só tem a folha, tá? Então, por exemplo, caso de aquisição de produção rural, comercialização de produção rural, tomador de serviço, prestador de serviço e recursos de clube de futebol, tá? Então, aqui informações ela é bem específica para as atividades que vocês vão ter especificamente, tá? Elas possuem aí soluções na central de soluções para que possam auxiliar vocês e a gente vai configurar isso quando a gente tiver alguma consideração, alguma particularidade para alguma empresa. Então, por exemplo, se eu marcar aqui adquirir produção rural, né, eu posso definir se eu vou fazer essas informações pelo módulo da escrita fiscal, né, ou pelo módulo da folha, né, e indicar aí a competência que começa essas informações, tá? Então, isso aqui seria um exemplo aí da, da, das considerações aí que a gente possui da guia informações, tá? Pessoal, partindo então para a guia regime, tá? O que que seria a guia regime, pessoal? A guia regime é aquela guia que a gente vai definir toda a situação do regime da folha, tá? Então, o que que é o regime da folha, pessoal? É, toda empresa, ela geralmente é enquadrada, né, como optante do Simples Nacional, ou lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado, enfim, qualquer uma da forma de tributação, tá? E é este enquadramento, ele muitas vezes ele vai influenciar no cálculo da folha, né? Porque ele pode gerar aí os encargos um pouco maior de INSS patronal a ser recolhido, ou como também apenas gerar a guia de segurados, tá? Então, aqui na guia regime é onde a gente configura essas informações do regime da empresa, tá? O que que acontece aqui de especial qual que é a atenção que a gente precisa ter nessa tela, pessoal? Bom, nessa tela em questão a gente precisa trabalhar sempre com a questão da vigência também, tá? Ou seja, parametrizar o sistema de acordo com as vigências que a empresa teve, tá? Então, uma coisa muito comum aqui que a gente pode citar. Vamos supor que a nossa empresa era do Simples Nacional no ano de 2018, né? E a partir de 2019 ela foi excluída do Simples e ela passou a ser lucro presumido, tá? Eu preciso fazer essa alteração do sistema, mas nunca façam essa alteração vindo aqui só alterando a opção, tá? Façam sempre com a opção de nova vigência, tá? Então eu vou fazer aqui uma vigência básica aqui, tá? Para a gente entender. Por exemplo, eu vou fazer aqui vigência inicial, tá?
informei aqui vigência inicial da empresa, essa empresa é uma empresa de regime normal, ela não era optante, tá? E certinho aqui, tá? Eu vou tentar gravar aqui, ele só vai pedir para mim preencher algumas informações aqui da guia social. Só para mim poder fazer esse exemplo com vocês, tá? Aqui, pessoal, na guia social eu estou preenchendo só apenas para a gente poder liberar a gravação desses parâmetros, até porque na guia social temos informações obrigatórias aí, tá? Por isso que o sistema pede na hora de gravar que a gente preencha essas informações, tá? Fiz apenas, pessoal, com a correção desse aviso para a gente gravar ali nosso regime inicial para a gente poder verificar aqui como deve ser feita uma alteração de regime, tá? Só um momento. Bom, gravou meu parâmetro, né? Vou voltar aqui em controle parâmetros, pessoal. E aqui na guia regime ficou a minha informação de vigência inicial, tá? Então, aqui, né, como a minha empresa ela é uma empresa de 1977, ela ficou com uma vigência inicial a partir dessa data, tá? Vamos supor que a partir então de janeiro de 2019 ou fevereiro de 2019 ela passou a ser do Simples Nacional, tá? Então, o que, que é comum muitas vezes a gente vê aí os usuários estarem realizando no sistema, tá? É acessar essa tela e simplesmente não criar uma nova vigência e apenas alterar aqui que a empresa passou a ser optante pelo Simples Nacional anexo 1 a 356 ou anexo 4, tá? E ele simplesmente vem, altera aqui a opção e grava, tá? E o que que esse tipo de comportamento pode trazer de impacto no sistema? Bom, pessoal, quando a gente faz uma alteração dessa forma, a partir do momento que a gente volta para uma informação anterior, que era anterior a 2 de fevereiro de 2019, que eu falei aqui para vocês que onde eu alterei, né? Ela simplesmente vai trazer algum conflito, vai calcular a folha e vai poder alterar esses resultados e pode trazer um prejuízo enorme aí no histórico de cálculo da folha, tá? Então, por isso que é muito importante sempre que a gente for fazer as informações, a gente cadastrar essas informações sempre de acordo com as novas vigências, para que sejam respeitadas, para que o sistema entenda, a partir dessa data eu devo calcular assim. Se eu voltar para a data anterior, é aquela informação que está informado. Então aqui, por exemplo, eu colocaria nova vigência, né, 2 de 2019 e colocaria como exemplo vigência do Simples Nacional, tá? Aqui eu colocaria a opção que ela foi enquadrada para o Simples Nacional, tá? E pronto, seria essa situação, eu gravaria, ele indicaria que lá na guia do E-Social não foi alterada, tá? Porque aqui eu também preciso ter uma correlação lá com o E-Social, né? Vou botar aqui Simples Nacional e vou gravar essa informação. Pronto, gravei a informação. Vou voltar aqui na tela de parâmetros e vou na guia regime. Ó. Vocês podem ver que ficou duas vigências registradas, né? Opa, só a primeira aqui que eu tinha que deixar não optante. Pronto, agora sim. Deixei as duas vigências cadastradas, né? Então a primeira aqui de 1977 como não optante e a partir de fevereiro de 2019 a empresa sendo optante pelo Simples Nacional, tá? O que acontece aqui, pessoal? Acontece que o sistema vai interpretar que de 1977, de julho de 1977 até janeiro de 2019, ele faria um cálculo sempre considerando que a empresa não é optante pelo Simples Nacional, tá? Porém, a partir de fevereiro de 2019, ele consideraria que a empresa é optante pelo Simples Nacional e ele entenderia que a partir de fevereiro ele deve fazer o cálculo especificamente como se comporta o Simples Nacional, tá? Então essa é a consideração importante na hora da gente alterar o regime de uma empresa, tá? Ou seja, criar as vigências de acordo com o que a empresa está vivendo naquele período ou está, né, passando por aquela fase naquele período, tá? Por quê? Porque isso pode causar um transtorno aí imensurável a partir do momento que a gente só realiza a alteração e de repente a gente faz um processamento das folhas anteriormente, perfeito? Então, para isso que serve. Aqui a gente pode ver também uma consideração interessante que
ela permite ou a gente ser optante pelo simples ou não optante, né? Porque caso ela não seja optante pelo simples, o cálculo dela para lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado é igual para essas três formas, né? Caso ela for do simples, ela pode ter algumas particularidades, por isso que há as distinções dessas opções, né? E se ela for enquadrada no anexo 4, por exemplo, ela pode possuir INSS Receita Bruta, onde vai habilitar essa guia da Receita Bruta, que é para os casos de desoneração da folha. Perfeito. Aqui na guia arredondamento, pessoal, isso aqui serve para que a gente possa arredondar as folhas de pagamento, tá? Ou seja, é comum em algumas empresas que não se paguem os centavos ali, né? Se arredondem, né? Ou seja, pô, geramos um líquido a pagar para o empregado de R$ 2.500,53, né? Para que não arredondar esse valor então a 2.501 real, né? R$ 1 ali, ou, ou então tirar esses centavos, né? Então e jogar para a folha do mês subsequente, né? Então essa guia de arredondamento permite que a gente faça o arredondamento para as empresas em questões, né? Então a gente bota aqui mais ou menos o valor que deve ser arredondado, né? Em quantas casas e por fim aqui a gente indica se ele tem que descontar ou se ele vai jogar sempre esse valor para uma próxima folha calculada, tá? Essa guia do arredondamento ela serve simplesmente para poder arredondar o líquido da folha, tá? A guia de adiantamento, pessoal, serve para a gente configurar o nosso cálculo de adiantamento salarial, tá? Então é comum em muitas empresas aí vocês receberem, né, os clientes aí pagarem o famoso vale, né, ou aquilo que a gente chama de adiantamento salarial, tá? Então aqui a gente tem a opção de configurar esse adiantamento indicando se vai ser pago somente para estagiário, contribuinte ou aprendiz, ou então a gente não vai considerar nenhum desses três é, é, colaboradores, tá? O empregado não está aqui informado, porque obviamente o empregado a gente consegue calcular em qualquer situação, tá? Mas os estagiários aqui só para a gente identificar se a gente deve ou não calcular para essas situações, tá? Depois, se nessa folha de adiantamento a gente deve considerar somente o salário contratual ou os salários mais adicionais, tá? O que seria adicionais, pessoal? O adicional não seria, por exemplo, uma hora extra, mas sim aquela verba que você recebe fixamente, ou seja, que você tem um lançamento que é fixo, como por exemplo, uma insalubridade, uma periculosidade, sabe? Você sabe que esses valores eles são adicionais e eles são fixos, então seria basicamente considerar essas considerações que para o salário fixo, né? E também, pessoal, aqui definir um percentual, por mais que você possa definir na hora do cálculo aqui, de quanto deve ser o adiantamento, né? Ou se a gente pode calcular mais de uma folha de adiantamento, se a gente deve limitar, ou se a gente deve calcular uma antecipação, enfim, opções aqui que possam atender à necessidade de parametrizações de vocês, tá? E na guia proporcionalidade que a gente possa marcar somente as situações que convêm para cálculo de adiantamento, tá? Então, por exemplo, nosso empregado aqui, ele estava de férias e ele gozou férias no mês inteiro, tá? É comum que se essa opção não estiver marcado, quando você for calcular um adiantamento na folha, nessa competência que ele está em gozo de férias, não calcule absolutamente nada. Por quê? Porque ele não teria valor mensal a receber, tá? Ou então o valor seria muito baixo e seria processado só na folha mensal, tá? Caso desejar, a gente pode marcar essa opção, né? E estar relacionando a forma de cálculo desejada, se é para considerar somente o adiantamento sobre os dias proporcionalmente trabalhados, né? Ou se tiver trabalhado no mínimo 2 dias, por exemplo, para receber alguma folha de adiantamento, né? Então tudo isso aqui é configurado na guia proporcionalidades, tá? E não só situações de férias, mas por exemplo, afastamento, competência de admissão também, né? Então, por exemplo, meu empregado agora é admitido no dia 14 e ele recebe um adiantamento no dia 15. Né? Geralmente a empresa tem o costume de pagar adiantamento no dia 15. Será que a gente já paga aí no dia 15 um adiantamento salarial para ele? Então, e quando a gente pagar esse adiantamento, a gente deve considerar o salário dele proporcional ou somente de 1 ou 2 dias trabalhados, né? Então, todas essas configurações, elas podem ser parametrizadas aqui na guia proporcionalidade. Na guia 13º salário, a gente vai configurar as situações que estão previstas no 13º salário, tá? Pessoal, eu até brinco com vocês, né, e digo que
que é essa guia que vocês vão passar a usar mais ela sempre no mês de novembro e dezembro, tá? Porque justamente é o mês que a gente acaba por ter uma situação maior de 13º e que realmente a gente começa a se antenar de como calcular, como é que essa empresa quer tal situação, como é que deve funcionar, e a partir daí, no 13º salário, em novembro e dezembro, a gente começa a ter é, algumas considerações, tá? Para essa questão de 13º, a gente também possui soluções ali na central de soluções, possui também treinamentos, porque a gente sabe que existe uma demanda, né? Empresas aí, elas têm considerações diferentes para essa apuração de 13º, algumas querem pagar antecipado, por exemplo, o adiantamento, algumas já querem tentar pagar sempre antes do mês de dezembro, por mais que não possa mais agora pelo devido social, né? Então, a gente tem aí uma série de configurações que podem ser feitas, algumas gostam de ajustar já de pagar todo o salário para o empregado, mesmo que ele foi admitido no ano. Algumas não querem pagar adicionais e não querem pagar médias, né? Outras querem que o 13º adiantamento considere as médias, enfim. Então a gente tem bastante considerações para a guia de 13º, tá? Então essa guia especificamente aqui, ela vai ser utilizada nos cálculos de 13º integral e 13º salário adiantamento, tá? Consequentemente, vocês acabam utilizando isso geralmente em novembro e dezembro. Então, vocês podem ver que em novembro e dezembro vocês vão querer ter uma atenção maior sobre essas opções, o que utilizar, o que marcar, como proceder e como estar trabalhando diante dessas considerações, tá? Pessoal, a guia férias, tá? A guia férias, pessoal, ela é necessária aí para a gente ter as considerações de férias, para que a gente faça os cálculos especificamente das férias, tá? Então, o que que eu poderia adiantar aqui que essa guia vai trazer de considerações? Por exemplo, nas férias, tá? Se a gente deve incluir ou não o movimento de férias na folha mensal, por exemplo, eu calculei as férias na competência mensal agora. E será que eu devo colocar aí a movimentação de férias do empregado nessa folha mensal ou não, né? Então, isso aqui a gente pode marcar e desmarcar aqui. Por exemplo, essa empresa aqui, por mais que o empregado falte, ela não desconta as faltas do empregado nas férias. Então, eu quero parametrizar para o sistema nem descontar as faltas. Então, eu posso desmarcar essa opção de descontar faltas, né? Ou somente descontar as faltas noturnas, né? Ou não marcar, enfim. Não, mas ela vai descontar as faltas, tanto falta normal, falta noturna como suspensa, e também a gente quer informar sempre a data do lançamento da falta para que a gente tenha esse controle e lá no lançamento. Então a gente vai marcar essas opções para que a gente possa considerar essas situações. Tá? Então aqui na guia geral são situações que vão interferir aí no cálculo de férias ou no período aquisitivo ou na hora de fazer esse cálculo. Né? Por exemplo, os estagiários também têm aí, não tem uma situação, uma legislação muito bem vista aí para férias, mas, por exemplo, algumas empresas optam por pagar as férias por estagiários, tá? Eu fui lá, tentei calcular as férias e vi que não está calculando para o estagiário. Eu posso marcar pagar para estagiários para que calcule essas férias, tá? Mas eu posso também marcar não calcular 1/3 para as férias de estagiários, tá? Então, são opções que a gente pode parametrizar o sistema para que calcule as férias, para que calcule as férias opcionalmente, conforme aí as considerações de cada empresa, tá? Na guia opções, a gente vai ter algumas opções aí para situações mais específicas, como causa de proporcionalidades, como causa de licença remunerada, questões aí de abono pecuniário, certo? Tudo isso vem aqui na guia opções também, como se fosse um complemento da guia geral, mas já sendo opções específicas para que a gente tenha aí no cálculo a respeito das férias, tá? E na guia rescisão seria o comportamento das férias quando a gente calcular uma rescisão. Por exemplo, calcular as férias proporcionais para rescisão com justa causa, né? Ou seja, há todo aquele debate, pô, para rescisão com justa causa, devo ou não pagar férias para o empregado, se ele tinha direito, né? Se ele tinha essas férias proporcionais. Então aqui a gente vai estar podendo marcar a opção para que calcule ou desmarcar a opção para que não calcule, né? Devo descontar as faltas sobre os avos de férias indenizados, né? Ou devo pagar férias proporcional na rescisão para período aquisitivo incompleto já gozado. Então, são aquelas pequenas situações assim que geram uma dúvida de, será que eu devo agir? Será que essa empresa vai optar por fazer isso ou não, né? Porque às vezes muitas vezes não é nem vocês os contadores, mas até o próprio cliente de vocês, né? Ou já tem um conhecimento e exige, não, ó, eu não quero fazer determinado procedimento, não paga, eu não quero pagar isso. Então a gente vai estar marcando para que essa situação aí seja feita conforme essas opções, tá?
E aí a gente chega na guia contabilidade. Pessoal, aqui a contabilidade é para gerar todas as informações que a gente calculou na folha de pagamento, das nossas folhas de pagamento para a contabilidade, tá? E que seria isso, pessoal? Bom, a maioria de vocês costumam aí fazer a contabilidade da empresa, ou seja, se estão lá na escrita fiscal, gera nota de entrada, gera de saída, prestação de serviço, e depois gera uma integração contábil, né, dessas notas, dessas aquisições, dessas mercadorias para a contabilidade. A mesma coisa funciona para a folha de pagamento, ou seja, a gente calcula a folha e também precisa prestar essa informação lá para contabilidade, né? A gente precisa gerar os lançamentos contábeis. Então, na guia contabilidade, a gente vai optar se a gente vai gerar ou não esses lançamentos, né? E se a gente gerar, como deve ser feito. Por exemplo, se eu tenho a empresa aqui, né? Se ela vai separar lançamentos por centro de custos, departamentos, serviços, filiais, né? Ou seja, alocar lá de acordo com a contabilidade, porque a gente sabe que determinadas contabilidades vão usar centros de custos para áreas de despesas, né? Então a gente vai poder também fazer essa separação. E também, pessoal, uma coisa muito importante, né? Muitas vezes eu tenho só a folha de pagamento e eu faço só a folha de pagamento dessa empresa e a contabilidade é feita em outro lugar. O que eu devo fazer? O que eu posso fazer para exportar essa integração contábil da folha de pagamento para a contabilidade dessa empresa? Bom, eu posso gerar essa exportação em arquivo texto, ou seja, marcando a opção sim, né, configurando a, as informações de como deve ser gerado em arquivo texto para poder gerar essa integração contábil em arquivo texto, tá? Ou não, né, caso ela seja gerada no próprio domínio e eu só venha transferir essas informações para o modo contabilidade, tá? Na guia opções a gente vai ter aqui as situações de como deve ser levada as datas de integração, né? Por exemplo, uma folha mensal, ela deve ser levada quando? Quando no final do mês ou de acordo com a data de pagamento da folha, né? Uma folha complementar também, mesma situação. Como deve ser realizado esse lançamento? Com que data, tá? Se essa data vai ser sempre o final do mês ou vai ser a data de pagamento da folha em questão. Isso a gente consegue configurar aí de acordo com o tipo da folha, tá? Por que é importante a gente ter uma atenção com isso aqui? Porque a data de lançamento pode interferir no encargo, né? Por exemplo, o encargo ele pode ser enviado para a contabilidade antes do pagamento da folha ou vice-versa. Então, pode gerar algum transtorno aí na hora de fazer contabilidade, de deixar aí uma conta com saldo negativo ou estourado, né? Então, por isso é importante aí a gente ter uma análise um pouco maior da contabilidade, né, e principalmente com essas datas, tá? E por fim, a gente tem a guia filial ativa que está desabilitada aí, mas é para as empresas que possuem matriz e filial dentro do próprio domínio, né, e que de repente precisam fazer a exportação para uma empresa só ou para uma com consideração, né? Ou principalmente a filial que faz sempre para a empresa matriz, tá? Por fim, a guia honorários, pessoal. A guia honorários é para a gente gerar os valores, as variáveis de encargos aí da folha lá para o módulo honorários, né? Os módulos honorários é o módulo que vocês cobram aí as assistências, né, as prestações de serviço do cliente de vocês. Então, para poder otimizar isso, vocês podem já gerar os encargos que tiveram da folha de pagamento para o módulo honorários, tá? Então, seria essa situação, pessoal. Bom, pessoal, a configuração da empresa e dos parâmetros elas são bem complexas, né? Talvez se eu só explicar a opção é a opção para vocês, sempre olhando a tela de parâmetros, sempre olhando aqui guia, é um pouco difícil de entender, até porque vocês viram que são diversas informações, né? São diversas considerações. Porém, pessoal, a gente vai descobrir isso na prática, ou seja, no dia a dia, né? E quando a gente necessitar ajustar um cálculo ou verificar na central de soluções que, para fazer tal procedimento era necessário marcar essa opção para que o sistema comporte. Ou seja, o sistema de início ele parece ser um pouquinho complicado para parametrização, mas ele é, né, altamente flexível para que possa atender realmente a necessidade de cada empresa, né, porque a gente sabe que cada um trabalha aí de uma forma, tá? Quando eu fiz todas as configurações necessárias, né, eu posso clicar no botão gravar para que ele valide essa situação, né? E quando eu clico no botão gravar, por exemplo, ele vai sempre me trazer uma tela de alteração ou retificação para a gente poder salvar na tela do botão histórico, né? E essa tela do botão histórico estará disponível aqui para que vocês verifiquem os históricos alterados, né? As opções alteradas,
de acordo com os parâmetros da empresa, perfeito? E outra situação que a gente tem o botão fechar e o botão soluções, tá? O botão soluções é o botão que vai encaminhar vocês para a central de soluções, tá? E o que, que tem aqui de interessante nessas soluções quando a gente clica? É que ele traz soluções relacionadas à configuração de parâmetros da folha, tá? Então, por exemplo, estou no botão soluções na tela de parâmetros, eu clico aqui, ele traz soluções específicas da tela de parâmetros, ou seja, que podem auxiliar na tela de parâmetros, tá? Que podem ser aí algo que vocês vão estar utilizando. Pessoal, do treinamento de hoje era isso, tá? Então, o cadastro de empresas e o cadastro de parâmetro de uma empresa é o primeiro passo para a gente configurar uma entidade dentro do domínio, tá? Então, a gente configura uma empresa ou configura os seus parâmetros, tá? Amanhã a gente vai continuar trazendo aqui o cadastro da parte de arquivo, ou seja, cadastrando o empregado, seus respectivos dados aqui, né? Alocando suas informações pertinentes para que a gente possa estar aqui marcando as informações, né? E colocando cada situação aí do empregado e está trabalhando essa movimentação, tá? Então, primeiro dia é o cadastro da empresa e parâmetros, depois cadastrar as suas tabelas, ali, que seria cargos, informações e seus empregados. Terceiro dia, realizar suas movimentações, que seria o lançamento, afastamento, cálculo da folha, e por fim a conferência, tá? Eu vou receber aqui as perguntas de vocês, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta agora para enviar, vocês podem estar enviando, que eu vou estar respondendo, tá? Primeira pergunta aqui que eu recebo é: o favorito fica desabilitado para o domínio web. Já abri um chamado e não obtive retorno. Bom, não sei te dizer se tem alguma configuração é, que faça essa restrição para o domínio web, tá? Pode ser que sim, até porque o favorito a gente pode estar linkando ele com atividade do sistema externo, já que a gente está no domínio web, a gente não tem essa capacidade, tá? Mas verifique e vê se a opção de favoritos está habilitada para o seu usuário, no caso, né? Em controle permissões usuários, a gente verificar aí se, se a opção de favoritos está linkada para o seu usuário, tá? Então aqui, ó, por exemplo, selecionar seu usuário e verificar se aqui está marcado a opção de favoritos, tá? Acredito que isso possa ser uma situação. Se não, também aguardar a solicitação de suporte para a gente verificar aí se o domínio web tem alguma restrição quanto a essa situação. Bom, o Edgar está perguntando aqui se tem como enviar este manual. Bom, Edgar, esse aqui foi um treinamento que a gente fez aqui, tá? Mais visando os técnicos novos, tá? Tudo que a gente explica aqui, mais ou menos, a gente já tem naquele menu F1 ajuda, tá? E também na central de soluções, Edgar. Então a gente pode pesquisar sempre por lá, tá? Quanto ao treinamento, essa gravação aqui a gente vai estar gravando e vai tentar disponibilizando aí numa solução, pelo menos os links para que vocês possam acessar sempre e revê-las, tá? Então, acredito que isso pode ser útil aí para vocês estarem aí se inteirando nessa situação da folha, perfeito? Pessoal, fico aqui no aguardo de mais perguntas aqui que vocês venham a ter. Para enviar as perguntas, pessoal, vocês podem enviar pelo bate-papo aqui no chat ali ao canto direito da tela, tá? Então, pode ser enviadas ali pelo bate-papo, tá? Lembrando, pessoal, que amanhã a gente continua a nossa agenda de treinamentos aí, realizando o treinamento referente aí à parte de cadastro de empregados e seus respectivos cadastros, né? Na quinta-feira a gente faz a parte de cálculo, movimentação, lançamentos, afastamentos e na sexta-feira aí a parte de conferência e de relatórios. São treinamentos mais iniciais, né, pessoal? Vocês podem, vocês verificaram ali que são treinamentos que são
que são bem mais iniciantes, digamos assim, que é justamente aí para focar para as pessoas que estão aprendendo a mexer no domínio Folha agora, para quem está chegando aí como cliente da domínio, né? E também para quem tem uma certa dificuldade, né? Ou quanto a algum cadastramento, alguma situação geral, tá? Bom, a pergunta aqui é em relação à filial, onde é que fica o cadastro do FAP, tá? Bom, o cadastro do FAP ele vai ser sempre cadastrado aqui no menu Arquivo, Filiais, na guia FAP, tá? Mesmo que você faça aqui uma nova filial, tá? Que a filial vai ser sempre formada por aqui ou por uma nova empresa, vai ser sempre nesse cadastro da guia FAP, certo? O cadastro da filial. Bom, seguindo a pergunta aqui, meu sistema para todas as empresas aparece a data 1 de 2016, possivelmente aí por estar trabalhando aí em alguma competência de janeiro de 2016, tá? Então, aquela data aqui de cima de competência atual, por isso deve estar aparecendo janeiro de 2016, por algum último cálculo aí ter sido realizado desta competência. Pessoal, só um minutinho. Pessoal, voltando aqui com as perguntas, tá? Qual a diferença entre dias antecipados e dias adiados na guia data de pagamento, tá? Dias corridos antecipados, tá? A gente vai poder antecipar o pagamento, tá? Ou seja, ele vai antecipar sempre se o pagamento ocorrer dentro de uma data aí que não é dia útil, tá? E ou feriado. E dias é, adiados aí ele vai estar adiando alguns dias caso essa data caia dentro de uma data de feriado ou de domingo, por exemplo, tá? Ao tentar calcular uma folha de pagamento, aparece essa mensagem: regime federal está diferente do regime definido no módulo de escrita fiscal. Já foi solicitado para o responsável sobre o cadastro de escrita fiscal e aparentemente está tudo correto. Porém, a mensagem continua sendo exibida. Isso deve a alguma informação nos parâmetros que não foi preenchida corretamente? Exato, tá? O que o sistema faz? Ele faz uma validação daquelas informações que a gente tem na folha com as informações que tem na escrita. Ou seja, às vezes para a escrita, é, como um exemplo aqui, tá? Às vezes para a escrita deve estar alguma informação de como se fosse optante pelo simples anexo 1 ou sem anexo, certo? Ou então, por exemplo, outro tipo de regime de tributação, tá? Assim deve ser avaliado realmente como é que está as questões de regime tanto da escrita fiscal como da folha de pagamento e se o sistema continua emitindo essa mensagem é porque os dois regimes não estão de acordo das duas empresas.
Pessoal, vou encerrando aqui o treinamento, então. Agradeço a participação de todos, tá? É, Amanhã a gente retorna aí com um novo treinamento no mesmo horário, às 2h30, com treinamento de empregados ali, certo? E a gente vai continuando aí com essa parte de cadastramento inicial, tá? Lembrando que vai ser um treinamento sempre um pouco mais para iniciantes, voltados para iniciantes, tá? E se vocês já tiverem alguma dúvida no dia de amanhã, né, ou tiverem alguma consideração, poderão aí estar nos retornando. Perfeito? Qualquer dúvida, é, nos enviem aí por e-mail, né, através do treinamento.domínio@thomsonreuters.com